Muito boa noite, amigos do Grande Prêmio. A sexta-feira vai terminando, sexta-feira santa para alguns, nem tanto para outros. Vitor Martins na área para falar de dois assuntos que na verdade se interligam, um assunto só. As duas mortes que ocorreram nessa semana, no domingo passado em Interlagos, com Maurício Paludetti, na corrida do Superbike Series, no final da corrida do Superbike Series. E na terça-feira de manhã, a morte do piloto de Stock Light, Vinícius Margiotta. Esses dois casos trazem alguns pontos que a gente tem de discutir. Um referente ao esporte em si, como é tratada a questão de doping. E o segundo, como o esporte como um todo tem sido tratado aqui no Brasil, principalmente o motociclismo. Eu vou começar com o caso do Margiotta. Ele teve um acidente fatal na rodovia Anhanguera. Estava dirigindo na contramão em alta velocidade e tudo indica que estava sob efeito de álcool, porque foi encontrada bebida no carro dele. Ele estava fora da Stock Car e numa reportagem feita com exclusividade pelo Grande Prêmio na última quarta-feira, descobriu-se que ele estava suspenso desde o ano passado pela categoria do automobilismo também, por ter sido pego pelo uso de maconha. Na etapa de Londrina foi feito esse exame antidoping e como ele assumiu que havia usado maconha, o termo utilizado que ele foi suspenso voluntariamente até que houvesse um julgamento para que a pena dele fosse mais branda por ele ter assumido que usou maconha. O fato é que alguns estimulantes que são utilizados hoje como produtos para melhorar o desempenho não deveriam ser aplicados na maconha, justamente também porque a maconha tem reconhecidamente benefícios através do canabidiol no corpo humano. Pessoas com esclerose, com outras doenças, com ansiedade, acabam se utilizando desse produto para acalmarem e para diminuírem as sensações ruins que as doenças trazem. Com a maconha, com esse princípio ativo, acaba sendo, portanto, não, na verdade, um benefício, mas muitas pessoas usam maconha também para a diminuição de dores musculares. Seria um benefício, no caso? É estranho colocar a maconha ainda, na minha opinião, como doping, porque digamos que a pessoa fume maconha no mês de janeiro, e no caso de haver uma corrida em abril, a maconha ainda, há um espaço de 90 dias que a maconha ainda é vista no corpo humano se a gente fizer um exame capilar, por exemplo, né? Se for um exame de doping, fosse um exame capilar. Mas num período de 15 a 30 dias, facilmente encontrado no sangue e na urina. Um piloto que fumou em janeiro, um atleta que fumou em janeiro, em abril, ele teria efeitos provenientes da maconha, como estimulantes, como auxiliares ao seu desempenho no esporte? Obviamente não. O efeito da maconha, no momento que você usa, no momento que você fuma a maconha, depois de um tempo, de um passar de 3 horas, aquele efeito acaba, no geral, passando. De modo que, e ainda considerando que o efeito da maconha é um efeito que dá aquele barato, a brisa, ele não tem um efeito propriamente bom em atletas, ele não dá explosão, né? Então, há uma discussão muito recorrente entre os atletas, e até pela questão do skate, que vai entrar nas Olimpíadas em 2020, o brasileiro Bob Burnquist, que é o chefe, o líder da Associação dos Skatistas, que entrou com recurso e tem falado e liderado toda essa ação dos esportistas para que a maconha seja retirada, né, do doping como efeito estimulante, porque de fato ela não produz nenhum ganho específico na atuação dos atletas. O que eu quero também dizer é que, muito provavelmente, é claro que não é porque o cara usou ou não usou maconha que ele vai beber ou não. Muito provavelmente, se o Margiotta estivesse correndo, não tivesse sido punido pelo doping, ele teria mais cuidados com o corpo humano e não estaria bebendo e saindo em alta velocidade para fazer o que ele bem entendesse na vida dele. Um piloto, um atleta, tem as suas restrições e acaba tendo uma vida muito mais regrada. Então, bem possivelmente, não estivesse suspenso, o Margiotta não teria feito o que fez na última terça-feira. É claro, cada um faz o que quiser da vida, não temos absolutamente nada a ver com isso.
Mas é só nessa questão do doping que eu acho interessante e válido bater no ponto se maconha ainda é uma substância que deveria ser considerada como dopante. No caso do Maurício Paludetti, desconsiderando o que pode ter acontecido para a morte dele, porque, como o Edgar Melo Filho falou na terça-feira, é muito estranho que ele termina a prova e continua acelerando. Ele pode ter tido um mal súbito, pode ter tido um AVC, continuou reto na moto dele, bateu com violência, o capacete rachou, e há aquela câmera que aquela imagem que o Grande Prêmio não colocou no ar, em respeito aos familiares e ao nosso público, que mostra muito bem como ficou o estado do corpo do Paludetti, que morreu ali naquele momento, ensanguentado. O que fica é o Superbike Series. Nos últimos 4 anos teve 4 mortes. 2015 a 2019. 2015, 2017, 2018 e 2019. De 2017 a 2019, uma morte registrada por ano em Interlagos. 2015 foi Goiânia. O Superbike Series não é uma categoria homologada pela Confederação Brasileira de Motociclismo e, portanto, não homologada pela Federação Internacional de Motociclismo. E é um evento, portanto, que gera grandes suspeitas e grandes dúvidas a respeito do seu funcionamento e como trata principalmente a questão da segurança. Então, seriam muitas perguntas a serem respondidas pelo promotor do evento, Bruno Corano. Por exemplo, como ele consegue ir à SP Tours e como a SP Tours e a Prefeitura de São Paulo liberam o evento, sendo que há cláusulas específicas dizendo que a entidade que homologa o campeonato deve fornecer uma documentação para a SP Tours e para a Prefeitura de São Paulo. Ou seja, se o Superbike Series não é homologado, não há um documento que prove isso, né? Segundo ponto, como são feitas as barreiras de proteção do Superbike Series, considerando que não é o Air Fence original, não é o produto utilizado nas corridas? Porque me parece que ele bateu praticamente no muro para ter um capacete rompido daquele jeito. Bater numa barreira de proteção que deveria ser de proteção não causaria aquele impacto tremendo no corpo de um piloto, não é mesmo? Outro ponto, por que o promotor em si não se manifesta e deixa e alega que as questões que acontecem no seu campeonato são de responsabilidade do piloto? É mesmo? É só o piloto que tem responsabilidade porque o automobilismo e o motociclismo são esportes de risco? Quarto ponto, como é feito o treinamento dos fiscais e dos voluntários? Há algum investimento feito pela parte do promotor nisso? Os fiscais, os voluntários, na verdade, são bem treinados? E um quinto ponto, por que ainda não foi suspenso o campeonato da Superbike até que se averiguem e se verifiquem as condições nas quais são feitos os eventos desse campeonato, que não é homologado, repito. Então são algumas das questões que ficam não só no ar, mas logo hão de ser respondidas por alguns dos pertencentes a este, entre aspas, inquérito que estou levantando aqui, mas há uma necessidade muito grande de se resolver essa situação de um campeonato que não provoca segurança, não provoca conforto, nem aos pilotos, nem a quem está envolvido nele. Há de se respeitar quem morreu, mas principalmente há de se respeitar quem participa dele e quer que continue um motociclismo ainda num país que não tem autódromos propícios para isso, mas que fazendo dessa forma dá um ar de amadorismo e ilegalidade muito evidentes. São as respostas que ficam, portanto, para essa questão, tá bom? Eu fico por aqui. Bom final de semana para todos, boa Páscoa. Quero que vocês se inscrevam nesse canal, quero que comentem, curtam, compartilhem, façam dele o seu canal, o meu canal, o nosso. Tchau. Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você.